Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, né? Minha intenção é compartilhar uma palavra com você, um momento de reflexão, de leitura da palavra de Deus, para que de alguma forma você possa ser abençoado no seu dia, durante a sua semana, que você possa refletir naquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do nosso Deus, daquilo que Ele anseia para nós, o seu desejo. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que nós temos falado bastante lá na igreja, a respeito do Espírito Santo. A gente tem falado a respeito da presença de Deus, da finalidade do homem, para qual o homem foi criado, que é a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória. Ontem, até mesmo no momento do louvor, nós estávamos cantando, né? Foi para te adorar, ó Deus, foi que eu nasci. Aquela canção bem antiga, né? Meu prazer é estar na tua casa, nos teus átrios, enfim, aquela coisa toda. Nós fomos criados para esta glória. E uma coisa que nós temos refletido bastante nos últimos dias é a respeito deste lugar que Deus escolheu para habitar, né? Onde Ele escolheu repousar a sua presença, descansar a sua presença. E é o lugar onde nós devemos ter como meta, como objetivo, girar em torno deste lugar, né? Hoje a presença de Deus em nós se chama Espírito Santo. E nós devemos conservar e relacionar com Ele, porque ao fazermos isso nós estamos nos relacionando com o próprio Deus e com a glória de Deus. Mas, por exemplo, no Jardim do Éden, a Bíblia diz que quando Adão e Eva eles foram expulsos do jardim, lá no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que depois que Deus colocou sobre eles aquelas punições que nós conhecemos sobre a mulher, sobre o homem, sobre a serpente, inclusive aquilo se estendeu sobre a terra, né, sobre a terra, enfim. Depois que eles foram expulsos, a Bíblia diz, da presença de Deus, lá no capítulo 3, no verso 24, a Bíblia diz assim: depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Depois que o homem, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim, a Bíblia diz que eles se moveram ou se retiraram para além da presença de Deus, em direção ao leste. Até ontem na igreja nós estávamos falando sobre isso. Eu comentei que na narrativa de Gênesis a gente vê algumas vezes que pessoas que estão fugindo da presença de Deus, que pessoas que estão se escondendo ou estão se distanciando da presença de Deus, que é a finalidade para a qual o homem foi criado, essas pessoas normalmente na narrativa de Gênesis elas estão tomando a direção leste, se distanciando. Então, com isso, a narrativa nos faz entender que esses homens estão indo para longe da presença. Foi assim com Adão, foi assim com Caim. No capítulo 4, no verso 13 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus então coloca também um castigo sobre Caim, né, porque ele matou o seu irmão Abel, e a Bíblia fala então do primeiro homicídio, do primeiro assassinato, aquela punição que Deus coloca sobre Caim. A Bíblia diz que ele reage assim, ó, no verso 13: então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que eu não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei que me esconder. Serei fugitivo e errante sobre a terra. Quem se encontrar comigo me matará. E a Bíblia diz então que no verso 16: e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Também, assim como seus pais, se distanciaram da presença de Deus e foram a leste, como fugindo, se escondendo. Ele mesmo diz: eu serei andarilho, eu serei errante sobre a terra. E ele começou a se esconder da presença de Deus e foi se distanciando dela. Como eu disse, a presença de Deus, a glória de Deus é a finalidade do homem. Ele nos criou para a sua glória, ele nos criou para que nos alegrássemos com a sua presença. E agora nós vemos homens, né, Adão, Eva, nós vemos Caim fugindo, se distanciando do propósito, da finalidade para o qual eles foram criados. E tem algo muito interessante, que na verdade é o que eu estou refletindo neste momento, que a Bíblia diz assim então no verso 17, na sequência do texto, quando ele se retira da presença de Deus, ele vai para o leste. A Bíblia diz então que Caim teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho.
Você percebe uma coisa então, que antes Deus tinha feito um lugar. Deus tinha feito um jardim para Adão e Eva. Deus tinha feito algo para que ele pudesse estar, para que ele pudesse compartilhar da sua presença, da sua glória, para que ele pudesse caminhar entre eles no jardim. Então Deus tinha feito um lugar. Deus plantou, a Bíblia diz que Deus plantou este jardim no Éden, para que ele pudesse estar com o homem, para que o homem pudesse estar ali envolvido na presença manifesta do Deus verdadeiro, do Deus criador, o Deus eterno. E agora nós vemos Caim, que é filho de Adão e Eva, tentando replicar aquilo que Deus fez, só que com um problema. Deus não estava mais entre eles da forma como estava com Adão e Eva no jardim. A presença de Deus manifesta não se relacionava mais com Caim da forma como se relacionava com Adão e Eva no jardim. A Bíblia diz então que Caim ele tenta replicar aquilo que Deus fez no jardim, ele tenta edificar uma cidade, ele edifica uma cidade. E ao invés de dar glórias a Deus pela cidade que ele fez, ele acaba se envolvendo, ele acaba fazendo algo, ele acaba tentando replicar algo para a glória do seu próprio nome. Tanto que ele chama o nome da cidade de Enoque, que é o seu primeiro filho. Isso, irmãos, segue uma tendência no livro de Gênesis. Pessoas que tentam glorificar a si mesmo, ao invés de dar glórias a Deus, ao invés de se relacionar com Deus, pessoas começam a fugir da presença dele e começam a se envolver em situações, começam a se envolver em negócios, em edificações que desagradam ao Senhor. Nós vemos, por exemplo, no relato da Torre de Babel, em que aquela ambição daqueles homens, e eles estavam unidos em um propósito, chegar aos céus, tomar o lugar, assentar-se no trono, muito provavelmente. A Bíblia diz que eles queriam construir uma torre que chegasse até os céus. A Bíblia diz que então Deus, vendo o mau intento do coração deles, desce naquele lugar, os confunde e faz com que eles se espalhem. E eles também se espalham a leste de onde estavam, se distanciando da presença de Deus. É uma tendência do homem, irmãos, que não vive a sua vida em torno da presença gloriosa de Deus, que é para o que ele foi criado. É uma tendência que esse homem se envolva em negócios infrutíferos, em edificações infrutíferas, que não glorificam a Deus, mas que pretendem, a premissa é glorificar a si mesmo, né? Glorificar o seu próprio nome sobre a terra. Isso fala muito do que é talvez um dos pecados mais fundamentais do homem, que está na essência do homem, que é a idolatria. Né? Essa intenção de retirar Deus do seu trono, retirar o propósito para o qual ele nos criou e colocar a si mesmo, como nós vemos aqui no relato de Caim, nós vemos no relato da Torre de Babel e nós vemos em muitos outros relatos. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, se não me engano, capítulo 8, que Deus queria ser o rei do povo, Deus queria conversar com o povo e Deus queria que o povo se relacionasse com ele, que o povo ouvisse a sua voz. Mas a Bíblia diz então que o povo começa a pedir um rei semelhante aos outros reis da terra, um rei que fosse semelhante a eles, né? Tentando se colocar naquele lugar, tentando edificar algo que era contrário ao que Deus pretendia. E a Bíblia diz que aquilo entristeceu o coração de Deus, mas ele mesmo assim permitiu que eles edificassem então um rei. E a Bíblia diz que Deus permite então que Samuel unja Saul como rei de Israel. E Saul, depois de pouco tempo de reinado, já foi reprovado por Deus porque ele fez coisas terríveis, fez coisas abomináveis. Então a Bíblia diz que depois Deus levanta um rei chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia o chama desta forma. E Davi não era perfeito, irmãos. Muito pelo contrário, Davi teve muitos problemas. E a Bíblia não esconde os erros de Davi. Mas ela diz também que quando Davi ele foi confrontado pelo profeta Natã, depois daquele pecado que envolve a mulher de Urias, Betseba, Davi ele foi confrontado e se arrependeu. A Bíblia diz que ele se arrepende, ele proclama ao Senhor, ele pede perdão, ele se arrepende de tal forma, ele fica muito constrangido, ele sofre, ele tem dores por causa daquele pecado. Ele escreve então o Salmo 51, e diferente de Caim aqui, irmãos, Davi, por isso que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, diferente do Caim, ao invés de edificar uma cidade para exaltar o seu próprio nome, Davi, ele fala algo incrível, irmãos. Ele diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito.
Não retire de mim o teu espírito. Davi entendeu, irmãos, o principal anseio do coração de Deus para o homem, que era que o homem se alegrasse, que é que o homem valorizasse, que é que o homem vivesse em torno de buscar este lugar, a casa de Deus, a habitação de Deus, né? E como eu disse, nós somos habitados hoje pela presença de Deus, que é o Espírito Santo, e devemos viver desta forma, né? De valorizar, de cuidar, de preservar, de relacionar, a ponto de que não nos distanciemos como Adão, como Caim, para o leste, mas muito pelo contrário, né? A gente faça aquilo que, se eu não me engano, Tiago disse: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará para vós, né? Nós precisamos nos aproximar da presença que já está habitando dentro de nós, a fim de que Ele cresça, como diz João Batista, e nós e eu diminua, a fim de que Ele cresça em mim e eu renuncie cada vez mais, como diz Paulo lá em Filipenses no capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele começa a falar que Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo tendo os direitos, os privilégios, as bênçãos, os tesouros da eternidade de ser Deus com Deus, ele mesmo assim se esvaziou. Então ele começa a dizer que Jesus Cristo se rebaixou até chegar à forma de homem, até chegar à forma de servo, até morrer. Nós precisamos diminuir para que o nome de Cristo seja exaltado em nós através da presença do seu Espírito glorioso que já habita em nós. Se por acaso, meu irmão, assim como Caim, você tem se ocupado ou ocupado a sua vida em edificar cidades para exaltar o seu próprio nome, edificar negócios para exaltar o seu próprio nome e não dar glória a Deus por isso, e não dizer como Davi: Senhor, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu Espírito. Pode ser, irmãos, que você tenha ou esteja se envolvendo em coisas que são infrutíferas, porque tudo aquilo que é feito fora da presença de Deus e que não tem como finalidade engrandecer o nome de Deus, que é para o que nós somos criados, isso são coisas infrutíferas, que roubam o nosso tempo, que nos distraem. O autor de Hebreus, ele fala algo que, irmãos, é uma palavra que eu seguido eu reflito nela, que é algo que fica muito forte no meu coração, no capítulo 2 de Hebreus. Deixa eu abrir aqui com você, se você puder abrir. Ele diz assim, no verso 1, o capítulo 2 ele vai falar a respeito de negligência, irmãos. Ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo em Cristo, ele está falando, como escaparemos nós? Olha só o verso 3. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Mas o verso 3 aqui é o que eu quero ressaltar: como nós escaparemos, irmãos, se não levarmos a sério tão grande salvação. A história da redenção, que é a história do homem, que é a história da humanidade, é Deus, irmãos, depois da queda, indo ao encontro do homem para recuperar aquilo que foi perdido no jardim. Então toda a história da redenção converge neste ponto, né, em que Jesus Cristo se faz carne, a presença de Deus se faz carne, habita entre nós, morre em nosso lugar, ressuscita em nosso favor e nos dá do seu Espírito, e hoje está à destra do Pai, e um dia ele vem para reinar conosco aqui nesta terra, para preparar um reino, para que então se cumpra o Apocalipse no capítulo 21 em diante, em que a Bíblia diz que a terra será cheia por completo e de uma vez por todas, dessa vez, da glória de Deus, porque ele virá, né, e todas as coisas farão sentido eternamente, porque nós estaremos envoltos nessa presença. Agora, nós precisamos viver a nossa vida, e esta jornada de peregrinação
na terra, porque somos peregrinos, nós não pertencemos a este mundo. A Bíblia diz, Paulo diz lá em Colossenses que a nossa pátria está nos céus, é de lá que vem o nosso socorro. Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás no céu, e depois ele diz assim, que seja na terra como é no céu. É isso que nós precisamos buscar, irmãos, esta realidade do céu, porque é no céu que está o nosso Senhor, com a sua glória completa, manifesta. Nós devemos buscar esta glória, nós devemos nos preparar, nós devemos gastar a nossa vida em prol de buscar esta presença, em prol de nos aproximarmos de Deus, para que seja na terra assim como é no céu, para que o nome de Deus seja exaltado entre nós, enquanto nós diminuímos, enquanto Cristo cresce em nós e nós nos tornamos cada vez mais semelhantes com Ele. Em nome de Jesus. Que essa mensagem, irmãos, curta, ela possa edificar o seu coração nesse início de semana. Que você realmente entenda que você precisa, primeiramente, se não entregou a sua vida a Jesus, entregar. Ele é aquele que veio restaurar a razão, o propósito. Ele veio nos dar salvação, isso é maravilhoso. É algo que nós não poderíamos alcançar por nós mesmos, nós não poderíamos comprar, nós não merecemos isso, mas Ele fez por nós. Mas agora, depois de salvos, precisamos então caminhar e progredir em conhecer ao Senhor, né? E buscar cada vez mais se aproximar da Sua presença. Esta é a nossa finalidade, este é o propósito de Deus para nós, que de glória em glória a gente cresça até a estatura, como diz Paulo em Efésios, do varão perfeito, Jesus Cristo. Nós precisamos crescer, buscar isso todos os dias. Nós precisamos viver a nossa vida, aonde quer que você esteja, meu irmão, no seu trabalho, na sua escola, se você for no mercado, na lotérica, no banco, independente do lugar onde você colocar a planta dos seus pés, entenda, o Espírito Santo está em você de forma grandiosa, a presença de Deus veio habitar em você e você precisa viver em torno disso, para que Ele seja exaltado através da sua vida e você possa encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade que está em cumprir os planos e os propósitos eternos do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Pai, muito obrigado por este momento, Deus, que esta palavra entre no coração dos meus irmãos ou de qualquer pessoa que estiver ouvindo, Pai, em nome de Jesus, e ela possa encontrar um lugar de descanso no coração, uma terra boa para germinar, Senhor, com uma semente, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, interceda por nós, haja em nosso favor, nos transforma, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor cresça em nós e nos ensina, Pai, a renunciarmos todos os dias, a fim de que o Teu nome seja exaltado, glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus, que possamos viver a nossa vida, Pai, em empreendimentos que sejam úteis, que glorifiquem o Teu nome, que exaltem o Teu nome, não como Caim, Senhor, que tentou edificar uma cidade para a sua glória, mas que possamos, Pai, nos preocupar e ocupar a nossa vida em edificar este lugar, para que o Senhor venha com a sua presença. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe então a sua vida, que você tenha uma ótima semana nessa segunda-feira, né? Eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, que você realmente, irmãos, esteja em espírito de oração, né? Com um espírito concentrado, com um espírito conectado com o Senhor constantemente, que você não se distraia, irmãos, né? Que você não se distraia, em nome de Jesus, porque Ele pode sim fazer coisas grandiosas na sua vida e através de você. Quem sabe quantas pessoas Deus quer tocar te usando como um instrumento nas mãos dele. Mas para isso, irmãos, nós precisamos edificar este lugar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!